e tem uma altura f de x. Então, o volume de um sólido obtido dessa maneira segue o seguinte princípio. A fórmula que você tem que gravar é essa. É a integral de A até B de 2π vezes o raio da casca de cilindro vezes a altura da casca de cilindro. Pense nessa fórmula assim. Vocês já estão me antecipando para o caso geral. Então, vamos resolver alguns exemplos. Tá? Alguns exemplos à luz do que foi feito aqui. Tá? Vejamos. Deixa eu apagar tudo aqui. Tá? Então, encontre o volume do sólido S de evolução obtido pela rotação em torno do eixo. Que eixo? Eixo x igual a 0, que é o eixo das ordenadas, da região limitada pelo gráfico. Da seguinte função: f de x igual a 2x menos x2, tá certo? E pelo eixo, que é o eixo das abscissas, que é o eixo y igual a 0. Esse eixo. Menos x2 pelo eixo. Então, vamos à solução desse problema. Eu não preciso, nem você, desenhar o sólido, mas eu preciso desenhar pelo menos a região que será rotacionada. Você tem um entendimento e descobrir como é que você vai usar a fórmula, porque senão você não vai. Não há como saber usar a fórmula. Então, vejam que, vamos ver se eu... Aqui. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Então, isso aqui é o quê? Uma parábola. Quais são as raízes? 0 e 2. 0 e 2. Então, você tem parábolas, você tem 0 e 2. Essa parábola tem concavidade voltada para baixo. Tá? Pegamos isso daqui. Tá bom? Parábola com cavidade voltada para baixo. Isso é a parábola y igual a quê? 2x menos x2. E a reta, qual é a reta? A reta é a reta o quê? Y igual a 0. Tá certo? A reta y igual a 0, tá aqui.
Então, você tem, não precisa nem isso tudo, né? Observe. Quem é a região ômega aí, limitada? Quem é? Região ômega. Você tem uma região limitada, que é essa região aqui. É essa região que eu vou rotacionar em torno do eixo das ordenadas. Então é só colocar no esquema que está aqui, ó. No esquema que está aqui. Quem é o A? Para cá. Quem é o B? E quem é a função F? Está aqui. Tá? Tá bom? Mas pense sempre assim, ó. A forma. Para cada X, comece a pensar. Vou catequizar vocês aqui. Para cada X, você vai girar esse palito e você obtém uma casca de cilindro. Qual é a área dessa casca de cilindro? 2πx f de x. Você vai integrar isso de A a B, vai obter o volume do sólido. Então, tens. Quem é o volume de S? Quem é? É 2π. Botar. É a integral. Integral de quanto a quanto? 0 a 2. 2π x vezes quanto? F de x. Integral em x. Tá? Que dá quanto? 2π cai fora. Integral de 0 a 2. De x vezes o quê? Menos x ao quadrado. Integral em x. Integral em x. Agora continua. Tá certo? Não vou desenhar o sólido. Imagine o sólido. Tá? Imagine o sólido. O sólido, a superfície dele de cima é como se fosse a bacia de um cachorro, que essas bacias de cachorro virada, né, de cabeça para baixo. Isso tá? não é uma montanha. Hã? Uma montanha. Isso aí vira montanha. Uma bacia de cachorro. Não é uma montanha. Ela é uma montanha, isso aqui? É um morro. É um morro. Não. Você está falando isso, não é uma montanha. Agora você fica, tá? Tá bom? Tem um buraco no meio, né? Quando você gira, tá certo? Não é uma montanha. Uma montanha é... Não. Você chega lá em cima e depois você desce. Tá? Vamos pensar nesse termo. Então, fica o quê? Então, agora vem a parte chata, né? 2π, integral de 0 a 2 de quanto? 2x2 menos x3. Integral em x, tá? 2π, integral de 2x2. 2x3 sobre 3, menos o quê? x4 sobre 4. Isso aqui variando de 0 a 2. Então, isso aqui dá quanto? 2π vezes. Aí vai dar 2 a quarta, né? Sobre 3, menos o quê? 2 a quarta sobre 4. No zero, né? Dá 0. Então, dá 2π vezes 2 a quarta, que dá 16, vezes o quê? 1/3 menos 1/4, que dá quanto? 1/12, né? 1/12. Então, fica 2π vezes 16 vezes... É 1/12? É.
E 1/12 fica quanto? Fica 16 por 4, né? Dá 4, então fica 8π sobre 3. 12 por 4 dá 3 unidades de volume. É o volume desse sólido. Tá? É o volume desse sólido. Como? Multipliquei por x, ó. X vezes 2x, 2x2. E x vezes menos x2, menos x3. Tá? Tá o fico 3, não tem isso. Hã? Tá o fico 3 deixa eu ver. Não, aí não. Aí vocês estão querendo demais. Eu vou ir. Como é? Falou desse aí que é dá um embolo. Como é que seria o da planta que lá na aula passada? A comparação. É π, o volume do sólido, a fórmula do disco é π, é integral de A até B de π vezes o quadrado de f de x. Na aula passada, tá? Tá bom? Façamos outro. Não, é aquele técnico, se fosse só técnico. Tá. Ó, encontre o volume do sólido de revolução obtido pela rotação em torno do eixo x igual a 0, que é o eixo das coordenadas da região limitada, tá certo? Pelas curvas. Y igual a x menos 1, tá? Y igual a 1 menos x, tá? E x igual a 2. Entendido? Tá? Entendido?
Não é? Vamos desenhar. Solução. Solução. Aqui, ó. Vamos aqui o 1. 1 e o 2. Qual é o gráfico aqui? É uma reta. Y igual a x menos 1. É a reta que passa por esse ponto. É a reta de coeficiente angular 1 passa por aqui, tá certo? Y igual a x menos 1. Tá bom? Y igual a 1 menos x. Também é uma reta. Tá certo? É essa reta de coeficiente angular 1. Tá aqui, ó. Y igual a 1 menos x. X igual a 2. X igual a 2. Não. É uma reta vertical. Essa reta aqui. Igual a 2. Essa reta aqui. Então a região é essa região aqui, ó. E você vai fazer uma rotação dessa região em torno desse eixo aqui. Então você vai pensar de uma maneira mais geral, ó. Tá? Vou apagar o que está feito aqui, nesse exemplo, só para você ver. Ó, você pega a situação que você tem duas funções, f e g, contínuas, no intervalo fechado AB, em AB, com A maior que ou igual a zero, e o f de x maior que ou igual a g de x, para todo x pertencente ao intervalo fechado AB. Pensar nesses termos. Então você tem aqui você tem o A, você tem o B, aí ao longo desse intervalo você tem a F aqui e a G por baixo aqui, né? F de x maior que ou igual a G de x. Então a região é essa. Região ômega é essa daqui, ó. Essa região ômega. Você vai girar essa região em torno do eixo das abscissas, que é esse eixo. Aí você vai ter um sólido. Aí vamos pensar em termos do palito. Para cada x você vai girar esse palito. Qual é a altura desse palito de x? Qual é? F de x menos g de x. Então você vai pensar o volume do sólido assim, ó. O volume do sólido S, tá? Tá certo? Seja S a rotação de ômega, tá? Aí, aqui sejam Fg contínuas, então, seja S um sólido obtido pela rotação de ômega, que é essa ômega aqui, tá certo? Essa ômega, essa região ômega, em torno do eixo, que eixo? O eixo
x igual a zero, que é o eixo das ordenadas.